surpreendeu, de certa forma, a quantidade de votos que tu fez? Eu te pergunto isso porque nós vivemos de novo nessa eleição uma onda, que foi a onda do 22, literalmente, né? Em que houve ali um crescimento da bancada conservadora na Assembleia Legislativa. A gente viu ali o MDB, por exemplo, que era o maior partido, murchar, encolher, né, de 9 para 6 cadeiras. A esquerda, de certa forma, sempre teve uma representatividade não muito grande, pequenininha, ali no parlamento. Te surpreendeu essa quantidade de votos? Olha, particularmente, o nosso planejamento do nosso grupo de campanha estava colocado para fazer 40 mil votos. Obviamente que a gente sempre falava, será que a gente alcança 40 mil votos? Porque é muito voto. E depois, porque tinham candidaturas bem expressivas também aqui na região, especialmente em Florianópolis, e essas candidaturas também tiveram um número de votos bem expressivos em Florianópolis. Sim, né? sim. De toda forma, nós também sabíamos que essa eleição, como ela estava polarizada, também quem ficasse no meio do caminho ou em cima do muro também teria dificuldade de se posicionar. Então, a nossa campanha ela ficou muito bem definida como essa candidatura jovem, do campo da esquerda, progressista, do campo popular, né? Uma diversidade enorme de coletivos, de organizações. Inclusive, o nosso eleitor ou eleitora, ela é bem diversificada. Tem desde da classe trabalhadora mais precarizada, tem gente ligada ao setor de comércio, tem movimentos sociais, organizações, o voto do bairro, o voto das periferias, mas o voto também das regiões mais nobres, né? A maior quantidade de votos eu acredito que tu tenha feito aqui em Florianópolis, né? Mas qual foi a outra região que te surpreendeu, assim, teu desempenho? Então, o que aconteceu foi que a gente, dos 40.329, 25.975 foi em Florianópolis. Eu fui o mais votado em Florianópolis e quase que a gente bate uma marca histórica, mas desses 25 mil, 15 mil e quase 15 mil foram na Zona 13, que é da região do sul da ilha. Que é a tua região. Que historicamente também eu sempre sou o mais votado daquela região, né? Então, em outras palavras, quase saísse eleito de casa. Isso, mas além disso, como tu perguntou, o que surpreendeu? Surpreendeu também que além desses 25.900 votos aqui, a gente conseguiu alcançar outros quase 15 mil votos fora, né? E foi regiões muito importantes, como a gente cresceu bastante na região do centro-sul do estado, né? Garopaba, Imbituba, Laguna, depois Criciúma, Araranguá, teve crescimentos expressivos. A gente também cresceu ou dobrou nas regiões que nós também tínhamos trabalho, como Balneário, Camboriú, Itajaí, Navegantes. Depois, são regiões muito conservadoras. Muito, Joinville. Muito também. Eu fui candidato em 2018, né? E Joinville eu fiz mais de 1.000 votos dessa vez. Da outra vez eu tinha feito 200 votos. Umas regiões também que também nos surpreenderam foi São José. A gente aumentou mais de 1.000 votos. Em São José foi 3.000 e quase 200 votos em São José. Assim também como Palhoça, um pouco em Biguaçu, mas demonstrando como essa região da Serra para baixo também tem a necessidade de representatividade desse campo, né? Então acho que ficou muito demarcado. E com a saída ou não eleição do Bruno Souza, que era um deputado estadual, não conseguiu se eleger a federal, do próprio João Amin, que não foi reeleito a deputado estadual, essa vaga da representatividade da região ficou muito definida hoje para o nosso mandato, né? Então a gente surpreendeu muito porque conseguiu alcançar o planejamento. E pela primeira vez nessas 4 eleições que eu participei, que eu me organizei, a gente fez um planejamento muito bem rígido e definido, um planejamento territorial e um planejamento temático, por onde eu caminhei, e é resultado muito dessa capilaridade que o nosso trabalho tem. E de quantas pessoas que pegaram na mão a campanha e multiplicaram ela mesmo sem eu saber. Que era uma coisa que a gente tinha previsto isso, de a campanha ter conteúdo, ela ser com profundidade, ela ter capacidade de quem quisesse fazer campanha de forma autônoma, tinha onde buscar material e tinha como multiplicar esses votos, esse pedido de voto. Né? O senhor ainda está lá na Câmara de Vereadores? Eu estou na Câmara de Vereadores, a gente ainda fez uma conversa do nosso mandato semana passada. Eu fico até o dia 30 de janeiro, porque a posse é só em fevereiro na Assembleia Legislativa, então a gente já definiu. E quem substitui ou quem assume o mandato, não substitui, porque ela tem seu próprio mandato, que é a vereadora Tânia Ramos. Ela assumirá o mandato e será a primeira mulher negra a ser
vereadora em Florianópolis, né? Mas eu quero lhe questionar agora o que muda para o senhor especificamente, porque o vereador em si, ele é ligado mais às pautas de bairro, né? Aquela questão do buraco na rua, situação difícil ali para passar o ônibus, o amarelinho que deveria passar não passa, ou é o ônibus azul que deveria passar não passa, enfim. Mas quando chega lá deputado, é outro patamar, quer dizer, outro patamar de discussão, outro patamar de demandas e outro patamar de ideias. O que especificamente para o senhor deve mudar? Então, para nós, para mim especialmente, eu acho que tem a possibilidade de ampliar a atuação, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, eu tenho uma atuação muito ligada à questão da agroecologia, que é hoje representada por quase 2.200 famílias no estado de Santa Catarina que produzem de forma orgânica ou agroecológica. Essas famílias, elas realmente precisam de representatividade no parlamento estadual para conseguir, por exemplo, debates como tributação verde, como ICMS ecológico, como pagamento por serviço ambiental, são debates que são políticas estadualizadas ou políticas estaduais. Então esse é um ponto. O outro ponto, a gente também pretende trabalhar muito com a questão dos resíduos sólidos, né? A compostagem, criar políticas públicas ampliadas para esse setor, apoiar a cadeia produtiva da reciclagem, que é algo que a gente precisa pensar até em formas tributárias, e isso precisa de legislação estadual, né, como o próprio abatimento de ICMS, assim por diante. Também algumas outras políticas ligadas à política de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente teve muito apoio do setor de nutricionistas, de pessoas que atuam com políticas municipais para a garantia da alimentação adequada, né? Então, isso também tem legislações estaduais necessárias, como, por exemplo, compra direta da agricultura familiar para as compras institucionais do poder público estadual. Sim, sim. Enfim, eu acho que tem essa atuação mais no campo da ecologia e da justiça social, né? Outros temas também surgiram durante o processo de campanha, como, por exemplo, atuar com políticas da juventude. A nossa campanha criou um comitê da juventude que foi fundamental. A gente fez diálogos bem importantes. A questão da permanência universitária, a questão de políticas para acesso às universidades e cursos técnicos, como, por exemplo, a questão da saúde mental na juventude no atual momento, né? Então, eu acredito que a gente vai estar atuando nesse tripé ambiental, social e da juventude. Com certeza. Estamos aqui com o vereador Marquito, agora deputado estadual eleito por Santa Catarina, fez mais de 40 mil votos aqui no estado e vai assumir o mandato ano que vem aqui na Assembleia Legislativa. Eu sei que o seu voto para governador de Santa Catarina já está definido, né? Tá. É do Décio. Desde o primeiro turno. Desde o primeiro turno. Mas como é que o senhor vai atuar, independente de quem seja o governador aqui? Porque parece que às vezes fica aquela coisa assim de que, meu Deus, parece que a esquerda e a direita não conversam. E política é feita de conversações, né? Podemos pegar aqui, por exemplo, o exemplo do presidente Lula, que é muito perspicaz nisso, né? Ele consegue fazer conversações, conversar com opositores e conseguiu ainda trazer um opositor pro lado dele, que foi o Alckmin a vida inteira. Alguns, né? Exatamente. O senhor pretende conversar com o governador que for, se o Jorginho Melo, por exemplo, se eleger, pretende conversar com o Jorginho sobre as demandas que o senhor tem, o que Santa Catarina precisa melhorar? Olha, mano, eu acho que eu sou é o meu segundo mandato como vereador aqui na capital, né? E eu sou um dos vereadores que mais aprovou projetos de lei e políticas públicas municipais. E eu sou oposição. Sou de uma minoria muito esmagada, assim, dentro da Câmara de Vereadores. Mas mesmo assim, com a capacidade que nós temos de construir legislações, de construir políticas públicas a partir também de diálogo e conversa com os setores da sociedade, eu tenho muita capacidade de fazer esse diálogo com os diferentes parlamentares e outras siglas partidárias que não estão alinhadas ideologicamente comigo. Não é um problema. Eu acho que não ter esse espaço é o grande problema. Sim, então, sim. Tu pode ter certeza, muitos me reconhecem por essa capacidade de diálogo, inclusive os outros colegas do próprio parlamento municipal. E eu sei, e tenho dialogado já com alguns parlamentares que já foram deputados ou que estão lá, que a Assembleia Legislativa também é uma casa que tenta garantir a sua autonomia. Eu acho que essa última legislatura demonstrou um pouco isso, a capacidade que o Poder Legislativo catarinense tem de manter uma autonomia e de manter um diálogo presente para também não ser atropelado nesse processo, né? Então, eu acho que isso é um ponto. O outro ponto é que é inevitável e é muito saudável para a democracia
que mesmo um vereador se for de oposição, de minoria, tenha espaço para dialogar com o executivo e para dialogar com a base de governo dentro do parlamento. Então, todos os outros parlamentares que foram eleitos, que a gente vai fazer uma legislatura a partir do ano que vem, pode ter certeza que da minha parte vai contar sempre com o diálogo, sempre, sabe? Agora, também a gente precisa preservar esses espaços para o diálogo. A gente não pode transformar também esse espaço como uma via de uma mão única, né? Claro. Ela precisa ter capacidade de entender por que a gente propõe algumas políticas que às vezes não são representadas no parlamento. Especialmente essas políticas mais populares, né? Claro. Nós estamos aqui com o vereador Marquito, deputado estadual eleito pelo PSOL para a Assembleia Legislativa. Eu vou convidar o senhor aqui para a gente fazer uma reflexão, então, com base nos números da pesquisa de ontem. Legal. Saiu aqui a pesquisa do Instituto Mapa, eu divulguei ontem neste horário aqui no Jogo do Poder, e eu vou pegar aqui um recorte dessa pesquisa para conversar com o vereador Marquito em relação a algo que eu já tenho falado aqui, né? Que é esse empate técnico entre o Décio e o Jorginho Melo, aqui na Grande Florianópolis. O Jorginho aparece com 50,2 e o Décio com 46,3. Essa é a região em que eles estão mais próximos. Depois das outras regiões a diferença é bem grande entre um e outro. Mas aqui há um empate técnico, de certa forma, pela margem de erro da pesquisa, que é de 2,8 máxima para mais ou para menos. E aí eu lhe questiono justamente o seguinte, com base nesses dados aqui, se isso demonstra que a esquerda pode vir mais unida, inclusive para a eleição daqui a 2 anos, para a Prefeitura da Capital e para a Câmara de Vereadores. Porque a gente já viu em outros anos que a esquerda teve ali no segundo turno para a Prefeitura, mas nunca conseguiu levar à frente aos candidatos da política mais tradicional que compõe aqui, né, o cenário da capital. Será que a esquerda pode conseguir daqui a 2 anos? Então, acho que esses representantes políticos de uma política mais tradicional, ou das oligarquias ou das famílias tradicionalmente postas na política da Grande Florianópolis, foi altamente derrotada nessa última eleição, né? As famílias, né, Amin, Borrausi, elas não tiveram sucesso nenhum dentro do processo eleitoral. Sim. Isso abre um ambiente e demonstra o quanto que polarizou também a disputa eleitoral na nossa região. E ficou muito bem definido essa questão. Agora, a gente observa também um empate já no primeiro turno. Teve um empate aqui, quase um empate técnico entre Bolsonaro e Lula em Florianópolis, especialmente. Sim, e na Grande Florianópolis quase que acompanhou, né? Mas em Florianópolis especialmente teve quase um empate, né? O que eu observo é que cria um ambiente muito saudável para o campo democrático, popular, progressista, de esquerda, está cada vez mais unificado nessa região. E é necessário que isso aconteça. Porque a sociedade está apontando para essa necessidade de representatividade. Por exemplo, as câmaras de vereadores de Palhoça, Biguaçu, São José, tirando o André Gesser em São José, todas as outras 3 a gente não tem representantes do campo da esquerda. Né? O André Gesser, pelo PDT, ele faz um mandato mais popular ali em São José. E as disputas nunca conseguem unificar esses partidos, né? Sim. Em Florianópolis, em 2020, tu lembra que a gente conseguiu unificar. Era PSOL, PT, PSB, PV, Rede. Todos os partidos do campo da esquerda estavam unificados na candidatura do Elson, junto com o Lino de vice, né? De toda forma, foi uma eleição muito difícil, 2020. Que o Jean ganhou no primeiro turno. No primeiro turno, era super complicado, em plena pandemia, uma situação difícil fazer campanha, mas a corrida eleitoral nacional, ou federal e estadual, fez o campo se definir. Então eu vejo com bons olhos e sei da tarefa que eu tenho como parlamentar desse campo da esquerda, aqui da Grande Florianópolis, para construir a unidade da esquerda na região da Grande Florianópolis. Né? Queres colocar o teu nome à disposição para ser candidato à prefeitura? Porque pela quantidade de votos que você fez agora, isso poderia te chancelar a tal situação. Eu acho que assim, Manuel, eu tenho muita vontade de fazer um mandato de deputado estadual. É um desejo, uma vontade, e vamos fazer isso com muita firmeza já logo no começo, assim, né? Agora, com a expressão eleitoral, obviamente que meu nome aponta como esse nome do campo da esquerda para ser um candidato a prefeito. E eu não vou ter problemas de assumir uma tarefa dessa. Agora é muito cedo, muito recente a gente poder eu me colocar como candidato nesse momento. E seria muito injusto também
com a construção da candidatura a deputado estadual, eu fazer isso agora, né? Então, eu acho que é mais maduro, no nosso caso, fazer um bom mandato de deputado estadual, construir o campo da esquerda, construir o próprio PSOL e a Federação PSOL e Rede na região e, sim, se colocar com essa expressão eleitoral para auxiliar e ajudar o nosso campo a disputar a prefeitura com vigor, né? Isso sim, mas dar uma resposta agora para ti, sou pré-candidato, seria uma injustiça com todo mundo que está construindo, seria até um ruim para a própria unidade do campo nesse momento, né? Tá certo, então. Vereador Marquito, agora deputado estadual eleito por Santa Catarina, depois a gente vai chamar ele de deputado Marquito, né? Que esteve aqui conosco do PSOL, mais de 40 mil votos e se elegeu por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Vereador, muito obrigado. Vereador ou deputado eleito, ou os dois, né? Por enquanto. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. Muito obrigado, eu agradeço. Acho que a gente tá aí, eu tô numa tarefa, essas questões mesmo de organizar o gabinete na LESC, de organizar como que a gente constrói partidariamente. A gente está deixando em segundo plano nesse momento, a gente está muito atuante agora para a eleição do segundo turno. A gente sabe, eu estou fazendo campanha dia e noite para o Lula ser presidente da República e também para o Décio e a Bia alcançarem o governo do Estado. A gente está dedicado a isso, as mobilizações estão acontecendo, né, de corpo a corpo, caminhadas, panfletagens, né, atuações. Hoje à noite a gente vai fazer um trabalho, uma agitação junto com a juventude ali na Vitor Meirelles, junto com a Bia, que é a candidata a vice-governadora do estado. E, de fato, eu quero agradecer esse espaço e dizer que eu estou sempre à disposição para conversar com vocês, para falar das políticas públicas que a gente está em vontade de atuar, e especialmente com o desejo que a gente tem de tocar um mandato com muita qualidade aqui na Assembleia Legislativa. Olha só, olha a mensagem que nós recebemos aqui, ó. Boa tarde, Emanuel, parabéns pela condução do programa Jogo do Poder, dando oportunidade para todos os segmentos da sociedade. Sou bolsonarista, mas considero muito importante o diálogo propositivo com os segmentos de esquerda e direita. Tá aqui o ouvinte gente. Mandando mensagem, ouvinte Brás Vieira aqui no nosso WhatsApp. Bom, temos que cultivar esse espaço democrático do debate. Eu acho que ontem eu estava numa festa da minha comunidade lá da igreja e tem de todos os espectros ideológicos. Agora, a gente não poder circular, não poder dialogar, não poder estar nos mesmos espaços, esse para mim é o grande problema, e por isso a gente tem que cultivar os espaços democráticos de debate, discussão, e que a gente não pode transformar isso em violência política ou violência explícita, né? Com então, certeza. É isso. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Obrigado para todo mundo. Muito obrigado, deputado estadual eleito, vereador Marquito, aqui no Jogo do Poder.